Oi, gente! Tudo bem com vocês aí? Comigo aqui tá tudo ótimo. Para quem está aqui assistindo esse vídeo e não me conhece ainda, meu nome é Marlene Costa, eu sou nutricionista clínica há mais de 18 anos. E esses vídeos aqui são para te ajudar. A gente ficar aqui mais próximo e a gente compartilhar dicas e informações sobre nutrição. Então, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve aqui no canal, dá um like, dá um joinha, comenta, pergunta, tá bom? E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que está muito hoje em dia, muito em voga, assim, né? Que é sobre imunidade. De repente, todo mundo começou a entender sobre imunidade. De repente, todo mundo começou a falar sobre imunidade. E todo mundo entendeu que imunidade tem muito a ver com o que você coloca para dentro do seu corpo. Como a imunidade é feita dentro do seu corpo, né? Claro que a gente tem uma imunidade que a gente nasce com ela, assim, né? Macrófago, eosinófilo, tecido epitelial, enfim. Mas tem aquela imunidade que a gente adquire também, que é a imunidade que a gente tem contato com várias coisas fora do nosso corpo, e essas coisas vão modulando a nossa imunidade. A gente pode se tornar uma pessoa imune a muitas coisas, forte, imunologicamente forte ou fraca. Depende muito do que a gente come para dar substratos para essa imunidade ficar forte e também o contato que a gente tem com o externo, né? Quais são esses contatos? Então, a gente tem esses dois tipos de imunidade. Quando a gente fala de imunidade, gente, a gente pensa isso. Primeiro, que eu estou, quais substratos eu estou dando para o meu corpo para ele poder reagir, ele precisa ter como se fosse, eu falo que são os soldadinhos. Você precisa dar alimento para esses soldados, para eles poderem lutar na batalha ali. Senão, eles vão ser soldados fraquinhos, né? Então, a primeira coisa, quando se fala em imunidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é intestino, gente. Por incrível que pareça. Intestino é um órgão extremamente importante. Eu diria que cérebro e intestino são os principais, assim. 80%, tanto da síntese proteica, assim, da expressão de proteínas, quanto da própria imunidade, com da secreção de alguns hormônios, várias coisas acontecem no intestino. Então, se esse intestino não está bom, o resto todo está meio bagunçado também. Então, primeira coisa que o paciente chega para mim, primeira coisa é modular esse intestino. A gente tem barreira, a parede do intestino é entrançado e tem alguns como se fossem uns pelinhos assim, e eles são juntos. Se essa permeabilidade intestinal fica maior, essa junção fica meio frouxa, passam coisas ali que não são para passar. E aí o nosso corpo entende como um agente não reconhecido, e aí ele vai causar alguns sintomas, enfim. Então a gente tem que cuidar dessa permeabilidade intestinal, dessa parede intestinal, antes de qualquer coisa. Pensando em modular imunidade também, né? Então, a primeira estratégia que eu uso, eu gosto muito de usar a glutamina, que é um nutriente que vai fortalecer o enterócito, que são essas células ali da parede do intestino. Eu costumo prescrever, começo com 10 gramas, vou para 5 e faço uma manutenção de 3 gramas. Eu também trabalho ali, a gente sabe que dentro do intestino tem mais bactéria do que células no nosso corpo, né? Então, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, a gente precisa fazer esse nivelamento dessas bactérias. Colocar bactéria boa ali, porque a fermentação dessas bactérias também secretam alguns compostos e a gente precisa modular isso também. Então, eu trabalho com probióticos. Então, suplemento probiótico. Geralmente, eu uso 3 cepas por vez, e eu vou mudando essas cepas, e eu uso em torno de 6 a 10 bilhões de colônias ali. Enfim, isso não interessa. Eu uso isso. A gente também fala em antioxidantes. Eu prescrevo muito para os meus pacientes, principalmente nessa fase, muitos shots antioxidantes. Então, eu coloco ali um limão, eu coloco ali uma cúrcuma, um gengibre ralado, e ó, de manhã em jejum,
a gente já dá um antioxidante assim para o corpo natural maravilhoso. Então, trabalho muito com isso também. Deixa eu ver o que mais que eu trabalho. Eu gosto muito de prescrever vitamina C mais zinco mais vitamina D. São moduladores dessa imunidade muito potentes também. Claro, gente, que eu estou falando tudo isso junto com uma alimentação, com excelente alimentação, com uma periodização dessa alimentação. Não são coisas, não adianta você tomar essas coisas e ter uma péssima alimentação e comer um monte de porcaria e fazer com que o seu corpo tenha que trabalhar para jogar essa porcaria fora e usar esses nutrientes, ao invés de ir para a sua proteção, usar para poder se livrar dessas coisas. Então, isso tudo é com uma boa alimentação, tá? O que mais que a gente trabalha? A gente trabalha intestino, vamos pensar, a gente trabalha intestino, aí a gente, alimentação, óbvio, aí a gente shot com antioxidante, aí a gente também, gente, tem que falar de sono. Sono, o cortisol, a falta de sono secreta cortisol. O cortisol é um imunossupressor muito potente. Então, assim, a gente faz tudo isso e não está dormindo bem, a gente está suprimindo essa imunidade e a gente está atrapalhando tudo. A mesma coisa da atividade física. A atividade física é uma coisa que ficam em dúvida, assim. Eu sempre falo, tem que falar com o educador físico, mas eu sempre falo para não fazer ao extremo, assim, principalmente numa hora que você está precisando melhorar a sua imunidade. O exercício a mais ou a menos vai ser ruim. Faz o exercício ali que você está acostumado, no ritmo bom, tal, mas conversa com o seu educador, que é a melhor pessoa para saber disso. Mas eu acho que tem que fazer atividade física, sim. Não deixar de fazer atividade física, tá? Então, sono, atividade física também. O que mais que a gente pode falar? Outra estratégia que eu uso muito, gente, é chá. Os chás têm compostos bioativos muito importantes. Então, o próprio chá de gengibre, anis estrelado, casca de limão, casca de laranja, canela. Tem muito chá, gente, muito chá bom. Então, o que eu faço? Eu faço um rodízio também desses chás. Igual nos shots, que eu também costumo fazer rodízio, sempre passo uma semana tomando shot, na outra semana outro chá também. Toma 2 chás por dia, um de hortelã e um de gengibre. E aí fica tomando esses 2 durante um tempo, depois muda. Então, e eu gosto de rodiziar também assim, uma raiz com uma folha ou uma flor, sabe? Toma de manhã uma raiz ou uma canela em pau e tal. É uma raiz. Ou então, e uma folha. Enfim, você vai fazendo esse rodízio. É uma excelente estratégia também. Então, gente, vocês veem que são coisas assim, baratas, naturais e que a gente pode melhorar muito. Claro que quando eu vejo necessidade, eu suplemento vitaminas e minerais também em cápsulas, né, para tomar ali, porque às vezes a pessoa chega com uma alimentação péssima, tudo errado. Peraí, que eu preciso arrumar meu cabelo, para vocês não se espantarem. Com tudo errado ali, né? Então a gente vai arrumando até a pessoa se acostumar, até a pessoa conseguir comer todos os alimentos que tem que comer, a gente suplementa e depois a gente mantém isso com a alimentação. Então, essas são algumas estratégias que eu uso com meus pacientes, eu uso comigo, e que são de extrema eficiência para a gente se manter com a imunidade lá em cima. Claro, se protegendo, claro, mantendo toda a higiene, e comendo direito. A gente tem que comer, a gente tem que dar substrato para o nosso corpo reagir a tudo. A gente tem que manter nosso corpo nutrido. Lembrem sempre disso. A máquina de vocês tem que ter o melhor combustível. O carro de vocês, que é esse corpinho aqui que leva vocês para cima e para baixo, a gente tem que colocar nele o melhor combustível que a gente tem, o de maior qualidade. Então, assim, lembrem sempre disso quando vocês estiverem se alimentando, quando vocês estiverem pensando, será que eu comprei, será que eu não compro? Isso aqui, pensem que é como se fosse uma gasolina para vocês. E quando a gente coloca gasolina ruim, o motor vai falhando, não vai? Então, vamos lembrar disso sempre, tá bom? Eu dividi aqui com vocês algumas das estratégias que eu uso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, ou se tem alguma coisa
quem está vendo aqui fala, ah, eu também faço isso, ah, minha avó me ensinou isso. Eu gosto muito dessas receitinhas de vó. São sábias. Então, comenta aqui, tá? E não esquece, se não se inscreveu e curtiu ainda, se inscreve e curte aí embaixo, tá bom? Fiquem bem, comam bem e até o próximo vídeo. Tchau!